Revelado. O tocante segredo transformador que você nunca imaginou. Assista no Você Bonitate. Maria, uma jovem professora de escola pública em um pequeno bairro de São Paulo, enfrentava um mundo repleto de desafios. Com um coração tão grande quanto os sonhos que levava na mochila, ela se via na missão de iluminar as mentes de seus alunos, mesmo quando sua própria luz parecia estar ofuscada pelas dificuldades financeiras da vida. Criada em uma família humilde, Maria aprendeu desde cedo que o amor e o apoio dos parentes eram o combustível de sua jornada. Certa manhã, enquanto os raios de sol filtravam pelas janelas da sala de aula, João, um menino de olhos tristes e sorriso tímido, levantou a mão. Seu olhar carregava uma dor profunda, e quando ele disse que não se sentia valioso, Maria sentiu seu coração apertar. O eco daquela frase não era apenas dele, era um retrato de todos que lutavam contra as adversidades. Assim como João, Maria também se sentia invisível, subestimada e esquecida em um sistema que parecia não valorizar educadores e alunos. Determinada a mostrar a João e a todos os outros que eles eram mais do que suas circunstâncias, Maria sonhou com uma feira de talentos. Um espaço onde cada um poderia brilhar, expondo suas habilidades e histórias, como uma luz em meio à escuridão. O entusiasmo tomou conta do bairro, mas logo uma sombra surgiu. Carlos, um ex-colega, atacou a ideia e expôs um erro do passado de Maria, questionando sua integridade. As palavras dele foram como lâminas afiadas, cortando a esperança de um futuro mais brilhante. Você de professora não passa de uma piada. Com cada palavra de Carlos, as dúvidas começaram a germinar no coração da comunidade. Como poderia realizar sua feira de talentos agora? Mas a força de sua família, especialmente da avó, que sempre lhe dizia que ajudar o próximo era um dever sagrado, soarrou em sua mente. O amor deles era seu porto seguro. Você é mais forte do que pensa, Maria, dizia sua avó, enquanto a abraçava. Nos dias que se seguiram, Maria mergulhou nos preparativos da feira, investindo seu tempo e coração em cada aluno, especialmente em João. Enquanto os alunos desenvolviam suas apresentações, histórias de superação começavam a brotar, vidas marcadas pela coragem, sonhos acalentados em meio ao caos. Ela via que, apesar de tudo, juntos poderiam fazer algo grandioso. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A feira se aproximava e a ansiedade tomava conta. Foi então que, na véspera do evento, Maria teve que se defender publicamente das acusações de Carlos. O coração disparado, ela sabia que aquele momento a definiria. Com o olhar da comunidade fixo em seu rosto, como ela lutaria para não apenas manter sua dignidade, mas também para restaurar a esperança de cada aluno que a olhava como uma verdadeira instrutora? Como conseguiria transformar o que parecia um mar de dúvidas em um tsunami de apoio? As perguntas ecoavam. O dia da feira seria um divisor de águas, mas como ela se levantaria diante dessa tempestade? A tensão pairava no ar, enquanto todos aguardavam sua resposta. Maria respirou fundo, sentindo o aroma do café misturado ao cheiro fresco da tinta das cartolinas que enfeitavam a escola. Era naquelas pequenas coisas que ela buscava forças. A sala estava cheia, mas o silêncio parecia gritar. O olhar do público, incluindo as crianças que tanto admiravam a professora, fez seu coração acelerar. Carlos, em pé na frente, parecia um predador ao aguardar o momento certo para atacar. Eu sou uma professora e sou feita de sonhos, começou Maria, sua voz tremendo a princípio. Sonhos que não são só meus, mas de vocês também, de cada aluno que entra nesta sala. Vocês, meus queridos, são a razão pela qual não desisto, mesmo diante dos desafios. O murmúrio entre os presentes cresceu, a intensidade de suas palavras começava a criar um efeito, porém a semente da dúvida ainda germinava no ar. Meu passado não define quem sou hoje. Como todos aqui também cometi erros, mas é através deles que cresci e aprendi. Desde pequena, minha avó me ensinou a olhar para a fragilidade como um espaço para se transformar em força. O público começou a se agitar, reconhecendo a verdade naquela declaração. Maria se deixou levar pela energia que emanava da plateia. Ela se lembrou de João, que a encarava com expectativa. A vida não é fácil, e cada um de nós já enfrentou dificuldades. Mas juntos podemos celebrar nossas vitórias, não apenas como indivíduos, mas como uma família.
O calor das palavras se espalhotava pelo ambiente. Ela olhou profundamente nos olhos de Carlos, disposta a não deixar que sua sombra a obscurecesse. O que importa é quem somos no presente e como podemos ajudar uns aos outros a brilhar. Amanhã, na Feira de Talentos, não queremos apenas ver habilidades. Queremos mostrar que a união e a força do amor podem vencer qualquer adversidade. Com isso, Maria sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Não só por ela, mas pela história de cada um que a cercava. Algumas pessoas começaram a aplaudir. Primeiro, um tímido bater de palmas, mas logo todos se juntaram em um rugido de apoio. Maria sorriu, sentindo-se mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seu coração. O olhar de João, agora resplandecente, lhe dizia que ela estava no caminho certo. Naquela noite, enquanto preparava os últimos detalhes e o sol se punha, ela recebeu uma mensagem numa rede social. Era de um ex-aluno, agradecendo por tudo que tinha feito por ele. Suas palavras eram como um bálsamo. Você me fez acreditar em mim, Maria. Prometo que vou brilhar. Aquela mensagem lhe deu mais força. Era isso que ela queria, que todos encontrassem suas luzes. O dia da feira amanheceu mais radiante do que o habitual. As luzes piscavam e os alunos estavam compenetrados em seus ensaios. Quando Maria olhou para a multidão que se formava, sentiu uma pontada de alegria, mas também de ansiedade. Como tudo iria se desenrolar? E se Carlos ainda tivesse uma carta na manga para tentar atrapalhar o evento? O que deveria ser um momento de celebração ainda carregava um risco. O passado sempre pode voltar, e Maria sabia que mais desafios poderiam surgir. Com um golpe no peito, ela se lembrou do que realmente importava. Aquela feira não era só sobre ela e os alunos, mas sobre uma comunidade se unindo para lutar contra as adversidades. Ela não estava sozinha, mas, e se Carlos tentasse arruinar tudo novamente? A expectativa dos alunos poderia se desvanecer em segundos. A feira começava, mas uma nuvem de incerteza pairava no ar. Como Maria enfrentaria o maior desafio de sua vida? O gongar do sino ecoou, e a Feira de Talentos começou. Maria, com um sorriso nervoso, era a primeira a chegar no palco. As luzes da decoração dançavam ao redor, refletindo um brilho especial que só aumentava a esperança em seu coração. As crianças estavam vibrantes nos bastidores, prontas para se apresentar. Mas as lembranças do olhar de Carlos ainda a assombravam, como uma sombra nunca muito distante. Enquanto as apresentações aconteciam, Maria tentava se manter focada. Um a um, os alunos mostravam seus talentos. Haviam dançadores, cantores e até pequenos mágicos. Cada ato gerava aplausos calorosos, mas conforme a energia aumentava, a tensão também crescia. Maria se preocupava se Carlos estava mesmo a postos para puxar o tapete dessa construção coletiva. Foi quando uma apresentação de dança começou. Entre os dançarinos estava Sofia, uma menina que sempre sonhara em brilhar no palco. Maria a lembrava com carinho, sempre disposta a ajudar com seu jeito tímido, mas ao mesmo tempo forte. Enquanto ela girava sob a luz radiante, Maria sentiu uma onda de alegria misturada a um frio na barriga. Ela vai arrasar, pensou enquanto seus olhos se iluminavam. Mas, de repente, o microfone começou a falhar. O público murmurava inquieto, e Maria sabia que isso poderia criar uma fissura na confiança dos pequenos artistas. O coração dela disparou. Poderia ser obra de Carlos? Ele sempre tinha um jeito de criar confusão nos momentos mais importantes. Sem hesitar, Maria se aproximou do técnico de som e, com uma firmeza que nem ela imaginava que possuía, disse: "Vamos resolver isso agora. Essa apresentação é a alegria deles e não podemos deixar que nada atrapalhe." O som foi ajustado, e a música voltou a tocar. Sofia, percebendo a confusão, soltou sua dança como se nada tivesse acontecido. O público aplaudiu, e quando ela finalizou com um salto, todos se levantaram. Maria sorriu e guardou no fundo do coração a imagem daquela menina radiante. Estava cada vez mais seguro de que a união realmente fazia a força. E então, o grande momento chegou. Maria subiu ao palco para fazer o fechamento da festa, o brilho nos olhos um misto de emoção e medo. Olhando para a multidão, ela se lembrou da mensagem que receberá na noite anterior. "Vocês todos têm um brilho único. Nunca se esqueçam disso. Essa feira não é só um espetáculo. É a prova de que juntos podemos tudo", ela declarou, sua voz embargada. O auditório estava em silêncio, absorvendo cada palavra como um abraço caloroso. Mas, assim que Maria se preparava para concluir, um coro de vozes conhecidas começou a soar, interrompendo-a. Carlos, que parecia estar quieto até aquele momento, finalmente se atreveu a se levantar e gritar: "Chega, Maria! Você não pode continuar assim." A sala silenciou novamente. Todos estavam tensos, inseguros sobre o que viria a seguir.
O olhar de João a encorajava, mas Maria sentia o medo apertar seu peito. O que Carlos queria agora? O que ele tinha para dizer que poderia desestabilizar tudo? Enquanto Maria mantinha o foco, uma nova onda de esperança se levantava entre os alunos, e ela percebeu que tinha que se posicionar. Carlos, essa é a nossa história. A de todos nós, e não vou deixar que você venha aqui para mudar o que construímos com tanto amor, declarou firme. O desafio estava apenas começando, e Maria sabia que não podia retroceder. Como se desenrolaria esse embate entre luz e sombra? A sala estava em um silêncio tenso, a respiração de todos presa na expectativa do que Carlos diria a seguir. Maria sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se as palavras dele pudessem desmoronar todo o sonho que construíra com os alunos. Ela buscou olhar para os rostos familiares na plateia, as mães, os pais, as crianças, todos esperando. As luzes refletiam seu nervosismo, mas Maria decidiu que não deixaria a voz do medo dominar. Eu sei que você tem algo a dizer, Carlos, mas precisamos de respeito aqui. Cada um de nós merece esse momento, Maria afirmou, tentando controlar a tremedeira na voz. Ponderou se Carlos estava mesmo interessado em destruir ou se existia algo mais profundo por trás daquela atitude. Carlos cruzou os braços, seu olhar desafiador. Você fala de união, mas quantas vezes você realmente ouviu o que os outros têm a dizer? E quanto a mim? Você só se importa com seu próprio espetáculo, retrucou. Cada palavra sua era como um golpe, e a tristeza na voz dele era inegável. Maria percebeu que por trás daquela raiva havia insegurança, e isso fez seu coração se apertar. A plateia murmurava entre si, alguns parecendo surpresos, outros inquietos. Era a hora de Maria agir. Carlos, eu me importo sim. Cada apresentação aqui é um pedaço de cada um de nós. E eu não sou perfeita, mas estou aprendendo a lutar por todos, inclusive por você. Sua resposta foi firme como um grito de esperança. Ela queria que ele visse que a união não significava apenas estar junto, mas também ouvir um ao outro. Diante daquele confronto, algo mudou. A sala, que antes estava em um mar de dúvidas, começou a fluir em um diálogo inesperado. Alunos começaram a gritar palavras de apoio, lembrando de momentos em que cada um havia se sentido abandonado ou em segundo plano. Vamos, Carlos! A gente acredita em você! Gritou Lúcia, uma garota pequena com um sorriso enorme, levantando os punhos. Maria agora via a conexão entre os alunos se intensificar. Aquele embate não era simplesmente dela contra Carlos, mas de todos juntos contra as inseguranças que os assombravam. Carlos, se você quiser se juntar a nós, esse palco também é seu, assim como é de cada um aqui. Maria estendeu a mão como um convite, e a audiência prendeu a respiração esperando sua reação. Ele hesitou, o olhar se alternando entre o desafio e a fragilidade. O silêncio reverberou como um eco, enquanto Maria manteve sua mão estendida, a coração pulsando forte. Não seja apenas um espectador na sua própria história. Venha ser parte dela, disse, sua voz soando quase como uma oração. O murmúrio na plateia se transformou em aplausos suaves conforme Carlos olhou ao redor. E um passo hesitante após outro, ele se aproximou. Maria não conseguiu evitar um sorriso, seu coração pulsando com esperança. Se aquilo realmente funcionasse, seria um passo importante não só para ela, mas para todos. Mas antes que pudesse celebrar, uma sombra passou sobre o rosto de Carlos. E se eu não tiver o que você espera? Perguntou com a dúvida cada vez mais evidente. A expectativa no ar era palpável, e o que aconteceria em seguida poderia mudar tudo. A serenidade que Maria sentia deu lugar a um frio na barriga. Ele estava revelando seus medos, mas ao mesmo tempo, isso poderia desmoronar o momento transformador. O que ela poderia responder para garantir que ele fosse parte daquela história, que ele encontrasse seu talento, assim como todos ali? E enquanto essa dúvida pairava no ar, uma nova corrente de determinação tomou conta dela. Seria preciso mais do que palavras para fazer Carlos acreditar em si mesmo? Maria sentiu a pressão aumentar no peito como se o ar estivesse se tornando escasso. O olhar de Carlos era vulnerável, carregado de inseguranças que ele nunca havia compartilhado antes. Era como se uma porta tivesse se entreaberto, revelando um mundo de emoções que ninguém havia notado. Ela respirou fundo, reunindo coragem para responder. Carlos, ninguém espera que você seja perfeito. O que queremos é ver você se abrir, se mostrar. O palco é seu, mas ele também é um lugar seguro. Um lugar para errar e aprender. As palavras dela ecoaram na sala, e um pequeno murmúrio de apoio começou a acender entre os alunos. A energia mudou, tornava-se palpável como eletricidade. Maria percebeu que aquele momento não era só sobre Carlos, mas sobre todos ali. Era uma chance de se libertarem juntos. Todos nós temos nossas inseguranças, Carlos.
Olha ao redor. Cada um aqui já se sentiu perdido ou sem valor. Mas juntos, nós podemos descobrir quem realmente somos. Ela disse, a voz vibrando com emoção. Carlos manteve o olhar fixo no chão, mas seu rosto começou a se suavizar. Um manto de dúvida ainda o envolvia, mas havia um brilho faminto de esperança ali, uma luz que lentamente se acendia. Um silêncio profundo envolvia a sala, mas não era mais pesado como antes. Uma vez eu tive medo de falar em público. Mas quando eu vi que todos estavam me apoiando, eu percebi que não precisava ser perfeito. Apenas precisava ser eu mesmo, contou um aluno no canto, sua voz trêmula, mas firme. Outros começaram a compartilhar. Uma onda de histórias de superação, cada palavra como uma pincelada na tela de um mural coletivo. Maria sorriu, seu coração aquecendo-se enquanto via a transformação acontecer. As vozes se somavam, criando um coral de apoio. Carlos olhou para eles, e a expressão em seu rosto começou a mudar. Vocês se importam mesmo? Ele perguntou, a incredulidade clara em suas palavras. Maria assentiu vigorosamente. Sim, todos nós. Estamos aqui juntos, e somos mais fortes assim. Era o momento que todos esperavam. Carlos ergueu a cabeça, seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Naquele instante, ele estava começando a se libertar. Eu quero tentar, disse a voz quase um sussurro, mas suficiente para que fosse ouvida. Um grito de alegria explodiu no salão. Maria sentiu seu coração disparar. Ela e os alunos começaram a bater palmas, fazendo a plateia vibrar com energia positiva. Carlos fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, e então se virou para o público. Eu estou pronto para mostrar o que posso fazer, declarou, sua voz agora mais firme, como se as paredes que o cercavam estivessem caindo. Maria quase não conseguia conter a emoção. Ele deu alguns passos para frente, encarando os rostos esperançosos diante dele. Mas, antes que pudesse começar, um eco inesperado interrompeu o momento mágico. Uma voz familiar e poderosa ressoou na sala. Carlos, espera. O que você vai fazer? Era a mãe de Carlos, uma figura forte, mas com um olhar de preocupação. Ela estava à frente da plateia, o medo estampado em seu rosto. O clima voltou a mudar, e o ar ficou pesado novamente. Maria viu a tensão se instalar. O momento de transformação estava em jogo. O que viria a seguir poderia desviar o destino que estava prestes a ser alterado. Carlos congelou ao ouvir a voz da mãe, seu corpo tenso como uma corda esticada. Ele olhou rapidamente para Maria, buscando apoio, mas seu olhar foi desviado quando as palavras dela ecoaram em sua mente. O palco é seu, mas é um lugar seguro. Agora, no entanto, a segurança estava se esvaindo, e a pressão de suas inseguranças voltou com força total. Por que você está aqui, mãe? Ele perguntou, a voz trêmula. Carlos nunca esperou que ela aparecesse naquele momento na frente de toda a turma. O desejo de se mostrar tão intenso e vibrante começou a se misturar com uma vergonha ardente. A mãe dele avançou alguns passos, a expressão marcada pelo amor e pela preocupação. Eu só quero proteger você, filho, disse ela, a voz embargada. Você não precisa fazer nada agora. Eu posso ajudar você. Vamos conversar em casa. O tom de sua voz era suave, mas havia uma urgência que fez o coração de Carlos acelerar ainda mais. Ele não era mais apenas um aluno nervoso, estava no centro de uma tempestade emocional. Os alunos começaram a murmurar entre si, o clima de apoio rapidamente se desvanecendo. Maria, percebendo a fragilidade do momento, deu um passo à frente, decidida. Carlos, você é mais do que as expectativas da sua mãe. Você é parte de todos nós aqui. Este é o seu espaço. Ela se posicionou ao lado dele, uma barricada de coragem contra a pressão que o cercava. Os olhos de Carlos se deslocaram entre Maria e sua mãe, um conflito interno o dilacerando. Ele queria acreditar no que Maria dizia, mas o olhar de desapontamento da mãe pesava mais do que qualquer palavra de encorajamento. Mas e se eu falhar? E se todos rirem de mim? Questionou Carlos, a vulnerabilidade agora explícita. Um silêncio tomou conta da sala, como se todos estivessem segurando a respiração. Maria não hesitou. E se você brilhar? E se você encontrar uma nova versão de si mesmo? Quando foi a última vez que você se permitiu tentar? As palavras dela cortavam o ar pesado, como facas afiados em meio à indecisão. Ao ouvir isso, Carlos sentiu uma sensação estranha pulsar dentro dele. Era como se uma faísca de esperança recomeçasse a queimar, mesmo diante da tempestade de insegurança que o cercava. Ele se virou para sua mãe, seu olhar desafiador e sincero. Mãe, eu preciso fazer isso. Precisamos começar a me deixar ser quem eu realmente sou. Um momento de silêncio desconfortável pairou, enquanto os alunos observavam atentamente, prendendo a respiração. A mãe de Carlos olhou para ele, e Maria percebeu uma batalha no rosto dela.
Seria um jogo de poder ou um ato de amor verdadeiro? E naquele instante, a sala se transformou em um caldeirão de emoções. A mãe de Carlos hesitou, seus próprios medos à flor da pele, mas ao olhar para o filho, viu não apenas a vulnerabilidade, mas a coragem que ela sempre quis encorajar. As lágrimas começaram a se formando em seus olhos. Se é isso que você quer, então eu apoio. Mas vamos conversar depois, ok? Ela estava se permitindo também a confissão mais de um amor que de um controle. O ar na sala ficou mais leve, quase como se todos pudessem respirar de novo. Carlos virou-se lentamente para a plateia, a coragem começando a fluir de novo. Ele estava prestes a tomar a decisão que poderia mudar tudo, mas antes que ele pudesse começar, uma das alunas mais tímidas levantou a mão. Carlos, nós estamos com você. Mostre para a gente o que você tem. A voz dela foi como um sopro de vida, e um murmurinho de apoio se espalhou pela sala novamente, trazendo consigo uma onda de adrenalina. Maria sentiu sua respiração se acelerar. Com aquele apoio crescente, seria realmente possível que Carlos superasse suas barreiras internas? Vamos lá, Carlos. O palco é seu, disse um aluno do fundo, e a maré de aplausos começou a crescer, contagiando o ambiente, enquanto a expectativa e a emoção tomavam conta. Mas no fundo, Maria se perguntava, será que Carlos conseguiria enfrentar seus medos de verdade e dar o próximo passo? O clímax estava se aproximando, e a sala estava prestes a descobrir o que Carlos realmente tinha a mostrar. O coração de Carlos pulsava em seu peito, cada batida ecoando como um rugido, misturando ansiedade e uma estranha alegria. Ele respirou fundo, sentindo a energia da sala penetrar em cada poro da sua pele. O calor dos aplausos o envolvia como um abraço, enquanto os olhos de seus colegas brilhavam com expectativa. É agora, murmurou para si mesmo, sua voz quase perdida na cacofonia de apoio. Ele olhou para Maria, que sorria encorajadora. Ela era o símbolo de tudo o que ele precisava naquele momento: força, aceitação e uma luz brilhante para guiá-lo pelo caminho desconhecido. Carlos se virou para a plateia. As vozes animadas, o som das palmas, tudo parecia um convite. Chega de medo. Chega de esconder quem eu sou, pensou enquanto sua mente girava. Com isso, ele deu um passo à frente. O gesto provocou um silêncio repentino, como se toda aquela energia fosse canalizada em sua direção. A sala estava cheia de olhares curiosos e esperançosos, e pela primeira vez, Carlos se sentiu viuado. Eu sou Carlos, começou ele, a voz hesitante, mas firme. E sempre tive dificuldades em me aceitar. Às vezes, isso me faz sentir pequeno, invisível. Ele olhou para baixo, o nervosismo voltando a apertar seu peito. Mas a lembrança das palavras de Maria e o olhar encorajador de sua mãe o puxaram de volta. Mas hoje eu quero me mostrar como sou de verdade. Eu amo dançar. O desabafo veio como uma explosão, e naquele simples ato de confessar, ele começou a sentir que um peso estava sendo retirado de seus ombros. A tensão ainda estava lá, mas agora havia uma pitada de liberdade. Carlos respirou fundo, olhou para a música na ponta da língua. O que ele sempre esperou tinha chegado. E se eu falhar? E se eu errar? Aqueles pensamentos ameaçadores ainda existiam, mas a vontade de se expressar era maior. Ele começou a se mover, os passos hesitantes transformando-se em uma dança vivaz, pulsante de emoção. O ritmo da música invadiu a sala e de repente toda a sua insegurança foi deixada para trás. Cada movimento se tornava um grito de liberdade. Ele sentiu a conexão com seus colegas e a aprovação sincera em seus rostos que se iluminavam com sorrisos. A plateia reagiu batendo palmas, e a energia explodiu em vibrações de apoio. Aquela atmosfera vibrante parecia fazer o coração de Carlos dançar junto com ele. Vá, Carlos! Isso aí! Gritou uma voz na multidão. Era a mesma aluna que havia levantado a mão antes, e suas palavras o encorajaram ainda mais. A música continuava e Carlos se perdeu na dança, onde ele se sentia pleno e invencível. Cada giro, cada movimento era como uma história sendo contada, uma nova vida se revelando, cheia de luz e cor. Seu corpo se movia com uma confiança que ele nunca soube que possuía. Mas, na periferia de sua mente, um pensamento assombroso ainda o perseguiu. E se isso não for suficiente? E se ninguém me aceitar assim? A pressão interna, que já tinha sido tão avassaladora, não desaparecera completamente. Ele estava lutando uma batalha interna enquanto lutava externamente para mostrar sua verdade. Naquele momento de intensidade máxima, quando sentia que poderia conquistar tudo, um apagão repentino tomou conta da sala, mergulhando todos na escuridão. Um grito coletivo de susto ressoou, e os aplausos cessaram brusca e dramaticamente. A respiração de Carlos ficou pesada. A liberdade que ele sentirá evaporou e a dúvida voltou a assombrá-lo.
Estaria ele pronto para enfrentar essa nova situação? Então uma luz de emergência se acendeu, piscando, e ele soube que a sala estava com ele. Uma nova determinação cresceu no fundo do seu ser. Vou continuar, pensou. Esta era sua chance de se reafirmar, não só como dançarino, mas como alguém que finalmente se permitiu ser visto. E quando a luz voltasse, ele estaria pronto para surpreender a todos, inclusive ele mesmo. O aplauso que ele esperava ouvir não era um fim, mas um começo. Mas ao mesmo tempo, uma nova ansiedade invadia seu coração. O que aconteceria depois que a música parasse? Como ele lidaria com a reação deles? Carlos percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A luz de emergência piscava, criando sombras móveis nas paredes da sala. Enquanto Carlos aguardava, seu coração batia forte, como se quisesse sair pela boca. Os murmúrios da plateia se misturavam, formando uma sinfonia de curiosidade e expectativa. Ele sentia a energia flutuando no ar, a tensão palpável como um fio elétrico que ligava a todos naquela sala escura. E se eles não gostarem? A dúvida ainda o atormentava, mas o desespero foi ofuscado por uma centelha de coragem. Não era apenas uma dança, era sua vida, sua verdade. Ele manteve os pés firmes no chão, lembrando de cada sorriso, de cada aplauso que havia recebido. Isso era maior do que ele. Era sobre ser autêntico. Quando a luz voltou, a sala explodiu em uma chuva de luzes e sons. O rosto de Carlos iluminou-se com a intensidade da emoção. Ele respirou fundo antes de voltar a se movimentar. Os reflexos da luz nos rostos de seus colegas transmitiam apoio, e a música retornou pulsando forte e vibrante. Carlos fechou os olhos por um momento, permitindo que o ritmo o envolvesse. A sensação de estar ali exposto, agora era uma força propulsora. Com um giro abrupto ele saltou para frente, dançando como nunca antes. Seus passos eram rápidos, fluidos, e ele se sentia como se estivesse flutuando. Cada movimento dizia: estou aqui, estou vivo. Os aplausos começaram novamente, mais intensos, mais emocionados. Ele se deixou levar por aquela energia e se lembrou das palavras de Maria. Sua dança estava se tornando não só uma celebração pessoal, mas um testemunho da aceitação e da liberdade. Olhem para ele! Sussurrou uma colega ao seu lado, e Carlos pôde notar como alguns rostos na plateia estavam úmidos, como se a dança deles estivesse ressoando em suas próprias experiências. Mas, enquanto dançava, a dúvida ainda fazia companhia em sua mente. Ele estava pronto para o que viria depois? E se a aceitação que ele tanto ansiava não fosse real? A música começou a diminuir, e assim como a intensidade crescente do seu sonho, a atmosfera foi tornando-se mais densa. Carlos sabia que estava chegando ao clímax de sua performance, e a pressão dentro dele aumentava. O que havia atrás da cortina? O que ele iria encontrar ao final daquela apresentação? Ele girou uma última vez, como se aquela fosse a culminação de toda sua jornada, e ao parar, respirou profundo e olhou para a plateia. Os rostos agora eram uma mistura de alegria, surpresa e orgulho. O silêncio, que antes era aterrorizante, agora parecia reverberar pelas paredes como um eco de reconhecimento. Mas quando a última nota soou, e a sala se preparou para a reação, um dado inesperado cortou o ar. Uma voz familiar quebrou a tensão. Carlos, não se esquece de que sempre estaremos com você, não importa o que aconteça. Era a voz de sua mãe, cheia de amor e firmeza. A plateia começou a aplaudir, mas ele ainda sentia um nó na garganta, a verdade que ainda não tinha revelado. Aquela aceitação era real, mas havia demasiadas camadas escondidas. Carlos olhou para seus amigos, para Maria, e seu coração se incendiou de esperança. Mas o medo de não ser compreendido novamente o consumia. A última dança havia sido apenas o começo. E o que seria do próximo passo? O que mais ele pisaria em sua jornada? Carlos sentiu que precisava compartilhar seu maior segredo, algo que sempre permaneceu oculto. Um brilho de determinação surgiu em seus olhos. Ele respirou fundo e se preparou para o que estava por vir. Eu tenho algo mais a dizer. A voz ecoou baixa, mas firme. O mundo ao seu redor parecia parar. O que seria, afinal, essa revelação que abalaria não apenas sua vida, mas a de todos que o cercavam? Carlos sentiu as palmas ardendo nas costas. O calor do aplauso deixava-o excitado, mas o peso do que estava prestes a dizer apertava seu peito como um abraço constrangido. Ele olhou ao redor, notando os rostos que antes refletiam alegria, agora pareciam ansiosos, como se esperassem por uma resposta àquela pergunta silenciosa que ecoava no ar. O que vem depois? A mente dele corria velozmente. Quais palavras ele usaria? Como explicaria algo tão profundo? As incertezas dançavam na sua cabeça, mas a determinação aumentava a cada segundo. O olhar nervoso de Maria o encorajou.
Ele respirou fundo, a música que ainda dançava em seus ouvidos, agora se misturava aos pensamentos sobre o que estava prestes a revelar. Eu tenho algo mais a dizer, ele começou, a voz trêmula, mas firme. Meus amigos, essa dança não é só sobre ser visto ou aceito. É sobre a minha verdade. A verdade que eu escondi por muito tempo. A plateia segurou a respiração. Carlos podia sentir a empatia se espalhando como uma onda quente. Havia algo de mágico na intensidade daquelas almas unidas. Eu não sou só um dançarino. Eu sou gay. As palavras saíram como um sussurro que se transformou em um grito silencioso. E estou aqui para dizer que não quero mais esconder quem eu sou. Ele sentia o calor das lágrimas acumulando em seus olhos. Seu coração pulava como se tivesse se libertado de um pesado fardo. As reações da plateia foram imediatas. Algumas pessoas pareciam surpresas, outras emocionadas. Mas ele não parou. Durante toda a minha vida, lutei com essa parte de mim. O medo da rejeição, o medo de não ser amado. Mas hoje, aqui ao dançar, percebi que não posso mais viver aprisionado. O silêncio na sala era ensurdecedor, mas diante daquela sinceridade, algumas lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de amigos e desconhecidos. O ambiente estava imerso em uma energia de aceitação e amor. A dúvida que antes o atormentava agora se transformava em esperança. Meus pais sempre me ensinaram que a autenticidade é a maior forma de amor. E por causa deles e de vocês aqui, eu decidi abraçar isso de uma vez por todas. Não tenho mais medo. Cada palavra que Carlos pronunciava parecia um tijolo sendo colocado para construir uma ponte para o entendimento e a aceitação. A mãe dele estava entre as primeiras a se levantar, com os olhos marejados e um sorriso brilhante no rosto. O aplauso começou fraco, mas rapidamente se transformou em uma onda avassaladora ecoando pelo recinto. Aquela confirmação lenta, mas crescente da plateia, fez seu coração disparar. Mas no fundo, uma nova ansiedade começava a tomar forma em sua mente. Como será que as pessoas nas redes sociais reagiriam? E quantas outras pessoas lutavam com seus próprios segredos, ainda sem a coragem de se expor? E se aquela aceitação não fosse total? E se, apesar de todas as boas intenções, ele enfrentasse rejeições? Essas perguntas começaram a girar na sua cabeça, enquanto a sensação de liberdade ainda o abraçava como uma luz quente. Por favor, continuem dançando, continuem espalhando amor e aceitação entre vocês. Juntos, nossa verdade pode mudar o mundo. Carlos sentiu que havia soltado uma bomba emocional. Mas, mesmo quando a sala explodia em aplausos, uma nova voz em sua mente sussurrava. E agora, o que vem a seguir? A certeza de que a luta estava apenas começando pairava como uma sombra ao seu redor. Ele sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas uma coisa era certa, ele não estava mais sozinho nessa estrada. E do fundo do coração, Carlos fez uma promessa a si mesmo. Iria lutar por todas as vozes que ainda não se atreviam a se levantar. O espetáculo não terminara. Era apenas o início. E o próximo passo, a próxima dança de sua vida, estava prestes a começar. A plateia estava fervendo de expectativa, e a pergunta pairava no ar. Qual seria o verdadeiro impacto dessa revelação na vida de Carlos e na de todos ao seu redor? Maria respirou fundo ao lado do palco, o coração acelerado, atravessando um mar de emoção. O murmurinho da plateia ressoava como um eco profundo, cada batida de palmas soava como a celebração de uma luta coletiva. Carlos, agora mais livre do que nunca, havia aberto o seu coração, mas para Maria, o verdadeiro desafio estava se formando. Quando a última onda de aplausos se acalmou, Maria percebeu que Carlos ainda hesitava. Seu olhar pairava, como se ele mesmo estivesse tentando absorver o que havia acabado de revelar. Ela se aproximou dele, sentindo a necessidade de oferecer apoio não apenas como professora, mas como uma amiga que havia acompanhado sua jornada. Você fez isso, Carlos. Você é incrível. Ela exclamou, a voz embargada pela emoção. Carlos sorriu, mas ainda havia um brilho de incerteza em seus olhos. O que viria depois da revelação? Maria sabia que a batalha não terminava ali. Havia muitas estradas a serem trilhadas, e o acesso a um mundo acolhedor e inclusivo nem sempre era garantido. Agora é a hora de mostrar quem somos, todos juntos. Maria virou-se para a plateia. Vamos celebrar a diversidade, a união e a coragem que temos aqui. Este é o nosso momento. Um aplauso quase unânime estourou, derramando vibrações de aceitação por todo o auditório. Alunos, pais e membros da comunidade se levantaram, criando uma onda de energia contagiante. As interações estavam alimentadas por um senso renovado de propósito e amor. Nesse calor, Carlos e outros jovens começaram a se unir e dançar novamente.
Maria viu Lúcia, uma de suas alunas mais tímidas, subir ao palco ao lado de Carlos, segurando uma placa colorida que dizia: "Você é incrível do jeito que é." O gesto foi um recado claro para todos os que ainda tinham inseguranças e medos parecidos. O sentimento de apoio era palpável como um cobertor acolhedor, envolvendo todos os presentes. O ambiente estava eletricamente vivo. Era como se a atmosfera de aceitação estivesse criando raízes profundas, germinando a esperança em cada coração. Maria olhou para Carlos, cujos olhos agora brilhavam com uma confiança recém-descoberta. Ele estava no centro da dança, não apenas como um dançarino, mas como um símbolo de resistência e força. Mas o que aconteceu ali nesse palco era mais do que apenas uma performance. Era uma revolução silenciosa de vozes unidas. E essa ideia começou a se espalhar como uma chama em um material inflamável. Essa é a nossa luta, para que todos aqui tenham um espaço para brilhar. Cada um de vocês é um pedaço dessa história, e a sua voz importa. Maria bradou, a emoção transbordando. Histórias de vida tinham se entrelaçado naquelas paredes, e agora era a hora de ecoar suas verdades para além daquele auditório. Com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, a comunidade começou a se unir em um círculo, cada um representando uma parte da vida que lutou para ser vista e aceita. O clima de união e amor era contagiante, e a música ecoava como um chamado à ação. "Vamos levar essa mensagem adiante!" Maria exclamou, envolvendo a sala com um olhar decidido. Não se trata apenas de hoje, mas do que podemos fazer amanhã e nos dias que virão. Vamos juntos inspirar aceitação e transformação. O sentimento de pertencimento tomou conta e a plateia fez uma promessa silenciosa de apoiar-se aos outros, estendendo a mão para quem precisasse. Maria viu a luz em cada olhar. Havia ali esperança e a certeza de que juntos, eles poderiam superar qualquer dúvida que surgisse. Carlos levou a mão ao peito, sentindo a vibração de cada batida concentrada naquele espaço. Ele se virou para seus amigos, vizinhos e familiares, todos prontos para embarcar na mesma jornada. Ele finalmente se deu conta de que não estava sozinho. A placa de Lúcia ainda permaneceu visível, e atrás dela, que impulsionara a coragem necessária para o levar àquela luta juntos, estavam os sonhos de todos. E assim nasceu uma nova luz, não só para Carlos, mas para cada um presente. Este é o nosso futuro, um futuro que podemos construir juntos, gritou ele, e a plateia ecoou sua resposta fervorosa e cheia de ânimo. Havia uma força genuína surgindo entre eles. Maria sorriu, sentindo que a missão de sua vida se concretizava ali. Era hora de abraçar a mudança, e eles o fariam de mãos dadas. A noite terminava, mas a jornada apenas começava. O amor, a inclusão, a aceitação e a união seriam os pilares dessa nova era. E assim, cada coração pulsava em sintonia, não só naquele encontro, mas como um compromisso contínuo de espalhar luz e transformação em cada aspecto da vida, um passo de cada vez. Todos juntos iriam ensinar, apoiar e brilhar, não apenas por eles mesmos, mas em nome de aqueles que ainda não haviam encontrado suas vozes. Então, aquela era a oportunidade de criar um legado, um símbolo de esperança e amor. Não apenas para o bairro, mas para os jovens do mundo inteiro. E começava ali, naquele palco, com a força de um só coração, agora ecoando em milhares de outros. Você precisa se inscrever agora para não perder nossas próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão transformadora.